Dizem que o amor de mãe é incondicional, mas ninguém avisa que às vezes o amor vira uma prisão que a gente constrói com as próprias mãos. Meu nome é Eva, tenho 63 anos, e hoje quero dividir com vocês a história de como aprendi que as traições mais profundas vêm de quem a gente mais ama. A chuva caía forte naquela tarde de terça-feira, quando meu mundo mudou para sempre. Ainda consigo ouvir o som daquelas gotas batendo na janela do banheiro, cada uma marcando mais um segundo de humilhação que queimaria na minha memória eternamente. Mas, por favor, me deixem começar pelo começo, porque toda a história de despertar começa com um sono longo. Por 41 anos, dediquei minha vida a ser mãe. Quando meu marido Davi saiu por aquela porta em uma fria manhã de março, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava se encontrar, fiz uma promessa que definiria o resto da minha existência. Lucas jamais sentiria falta de nada. Jamais se sentiria abandonado. Jamais questionaria seu valor. Eu tinha 22 anos, jovem o suficiente para acreditar que o amor podia conquistar tudo, ingênua o bastante para pensar que o sacrifício era sempre nobre. Abandonei meu curso de enfermagem quando estava a apenas 6 meses de me formar. A bolsa de estudos que eu tinha lutado tanto para conseguir, os sonhos que eu nutria desde menina brincando com estetoscópios de brinquedo, tudo se tornou secundário às necessidades do meu filho. Filhos precisam da mãe, eu dizia a mim mesma enquanto fazia turno dobrado na lanchonete de bairro para pagar suas roupas, seu material escolar, suas festas de aniversário onde eu garantia que ele fosse sempre a criança mais feliz do salão. Filhos precisam de estabilidade. Eu sussurrava enquanto costurava remendos nas minhas próprias roupas gastas para poder comprar novas para ele. Cada sacrifício parecia um investimento em amor. Cada noite sem dormir quando ele estava doente, cada vez que eu dizia não às minhas próprias necessidades para poder dizer sim às dele, cada sonho que eu adiava para mais tarde, tudo fazia sentido porque eu estava construindo algo lindo. Eu estava criando um laço que nada poderia quebrar. Lucas cresceu para ser tudo o que eu esperava. Inteligente, charmoso, bem-sucedido. Formou-se em arquitetura. Casou-se com uma moça adorável chamada Sofia. Comprou uma casa em um condomínio de alto padrão que me fazia inchar de orgulho toda vez que eu visitava. Olha o que o meu menino conquistou, eu dizia às vizinhas, meu peito estufando com o tipo de satisfação que vem de um trabalho bem feito. Mas em algum lugar ao longo do caminho, sem que eu percebesse, a dinâmica começou a mudar. O menino que vinha correndo para mim com os joelhos ralados e o coração partido, começou a ver a minha presença como inconveniente. O jovem que antes me ligava todos os dias, reduziu gradualmente nossas conversas a checagens apressadas. O arquiteto bem-sucedido que havia construído sua vida sobre a fundação dos meus sacrifícios, começou a me ver como uma relíquia de um passado que ele preferia esquecer. Começou sutil, como sempre acontece. Ligações que caíam direto na caixa postal. Visitas que eram encurtadas por causa de emergências do trabalho. Conversas onde ele parecia distraído, sempre conferindo o celular, sempre em outro lugar, mesmo quando seu corpo estava sentado à minha frente. Mãe, você não entende a pressão que estou sofrendo, ele dizia quando eu tentava expressar o quão sozinha me sentia. As coisas são diferentes agora. Eu não posso simplesmente largar tudo como antes. Eu me convencia de que isso era normal. Filhos crescem, constroem suas próprias vidas, não precisam das mães da mesma forma. É a ordem natural das coisas, não é? Mas no fundo do meu coração, uma voz baixinha sussurrava que algo estava errado, que o menino que uma vez prometeu que cuidaria sempre de mim estava lentamente, metodicamente, me apagando da sua vida. A cirurgia do quadril aconteceu em uma quinta-feira de novembro. Um procedimento simples, o médico me assegurou, mas aos 63, o simples demora mais para cicatrizar. Eu precisaria de ajuda por algumas semanas. Auxílio com as compras, com a limpeza, com as tarefas básicas que de repente pareciam intransponíveis quando cada passo irradiava uma dor aguda pelo meu corpo. Claro que eu ajudo, mãe, Lucas disse quando liguei para contar sobre a cirurgia. Mas sua voz tinha aquela qualidade distante que eu tinha aprendido a reconhecer. O tom que ele usava ao concordar com algo que considerava um fardo. Sofia e eu vamos dar um jeito. Na primeira semana após a cirurgia, ele me visitou 2 vezes. Paradas rápidas, obrigatórias, onde ele trazia compras que eu não havia pedido,
E falava no tom paciente que as pessoas usam com parentes idosos que consideram indefesos. Ele olhava o relógio frequentemente, fazia ligações na minha sala sobre projetos de trabalho que não podiam esperar e ia embora assim que sentia ter cumprido o seu dever. Eu sei que isso é difícil para você, mãe, ele disse durante uma dessas visitas, sem me encarar. Mas você tem que entender que eu tenho responsabilidades agora. Uma carreira, uma esposa, uma hipoteca. Eu não posso colocar minha vida em stand-by indefinidamente. Indefinidamente. Como se cuidar da mulher que o havia criado sozinha fosse algum tipo de fardo interminável, em vez de uma necessidade temporária. Como se as 4 décadas que passei colocando minha vida em stand-by por ele tivessem de alguma forma expirado, como uma garantia sem validade. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos tentando alcançar 1000 inscritos e isso ajuda muito o nosso trabalho. E comente de qual cidade você está assistindo. Na segunda semana, suas visitas se tornaram ainda mais esporádicas. Ele enviava Sofia em seu lugar. A doce Sofia que estava claramente desconfortável com a situação, mas educada demais para recusar o pedido do marido. Ela trazia as refeições, sentava-se comigo por alguns minutos fazendo conversas sem jeito e ia embora com alívio visível. Lucas está super ocupado com um projeto grande, ela explicava, sem me olhar nos olhos. Ele queria vir, mas você sabe como o trabalho dele pode ser exigente. Eu balançava a cabeça e sorria, fazendo o papel da mãe compreensiva, da paciente grata, da mulher que não queria ser um incômodo. Mas por dentro, uma realização fria estava criando raízes. Meu filho tinha vergonha de mim. Vergonha do meu apartamento pequeno com os móveis antigos e as fotografias desbotadas. Vergonha da minha dependência, da minha necessidade, da minha própria existência como um lembrete de onde ele veio. A humilhação final veio naquela terça-feira chuvosa, 3 semanas após a minha cirurgia. Eu estava me sentindo melhor, me movimentando com mais confiança, mas o piso do banheiro estava escorregadio por causa da umidade, e meu quadril enfraquecido me traiu. Caí com força, meu corpo batendo contra o vaso sanitário, uma dor explodindo no meu quadril e irradiando pela minha perna como fogo líquido. "Lucas!" gritei, minha voz ecoando nos azulejos do banheiro. "Lucas, por favor, me ajuda!" Ouvi seus passos no corredor, rápidos e decididos. O alívio me inundou. Meu filho estava ali. Ele me ajudaria. Tudo ficaria bem. Mas os passos pararam logo do lado de fora da porta do banheiro. "Lucas!" chamei de novo. Minha voz menor agora, a incerteza se insinuando. E então eu ouvi o som que me assombraria para sempre. O clique da chave na fechadura. Ele estava me trancando. "Eu não sou mais sua enfermeira, mãe", veio a voz dele pela porta. Calma, fria e definitiva. Eu nunca me inscrevi para isso. Naquele momento, deitada no chão frio do banheiro, com a dor atravessando meu corpo e a humilhação inundando minha alma, eu entendi com clareza cristalina o que eu havia me tornado aos olhos do meu filho. Não uma mãe merecedora de amor e respeito. Não uma mulher que havia sacrificado tudo pela felicidade dele. Nem mesmo um ser humano digno de compaixão básica. Eu era um fardo, um incômodo, um problema a ser trancado até que outra pessoa pudesse resolvê-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As horas que passei naquele chão do banheiro me ensinaram algo profundo sobre a natureza humana. Quando alguém decide que você é descartável, pode se afastar da sua dor com uma facilidade surpreendente. Foi Dona Lúcia, a vizinha do lado, quem finalmente me encontrou. Sua voz preocupada chamando pelo meu apartamento quando notou minhas luzes acesas a noite toda. "Eva, Eva querida, você está bem aí?" A essa altura, minha voz era apenas um sussurro, meu corpo encolhido e gelado, meu espírito quebrado de maneiras que nada tinham a ver com meu quadril machucado. Quando os paramédicos finalmente me levantaram daquele chão, eu não era a mesma mulher que havia caído. Algo fundamental havia morrido naquelas horas de abandono. Os últimos resquícios da minha fé no amor que eu pensei ser incondicional. Lucas apareceu no hospital. É claro, ele tinha que aparecer. Sofia o havia ligado, frenética de preocupação quando Dona Lúcia a contatou depois de encontrar minha lista de contato de emergência na geladeira. Ele chegou com flores, caras, daquelas que você compra quando está tentando compensar algo.
e a expressão ensaiada de preocupação que as pessoas usam quando estão atuando, em vez de sentindo. Mãe, eu sinto muito, ele disse, colocando as flores na mesa de cabeceira sem me encarar. Eu tive que sair para uma chamada de trabalho. Você sabe como esse projeto é importante. Eu nunca imaginei, quer dizer, eu pensei que você estivesse apenas descansando. Apenas descansando. Como se meus chamados desesperados por ajuda tivessem sido uma conversa casual. Como se o som do meu corpo batendo no chão não tivesse ecoado pelo apartamento como um tiro. Como se ele não tivesse trancado a porta deliberadamente e se afastado da minha dor. Mas o que doeu mais do que sua mentira foi ver com que facilidade ele a entregou. Como as palavras saíram suaves da sua boca, o quão genuinamente confuso ele parecia que alguém questionasse sua versão dos fatos. Ele havia se convencido de que seu abandono tinha sido razoável, justificado, até inevitável. Essas coisas acontecem com pessoas idosas, ele explicou para a enfermeira, como se eu não estivesse deitada ali ouvindo cada palavra. Ela tem tido alguns problemas de equilíbrio desde a cirurgia. Temos tentado ajudar, mas você sabe como idosos independentes podem ser. Nem sempre pedem ajuda quando precisam. Idosos independentes. Pessoas idosas. Ele estava falando de mim como se eu fosse uma categoria, em vez de uma pessoa, um problema a ser gerenciado em vez da mulher que o havia segurado durante pesadelos e celebrado cada marco da sua vida. A enfermeira, uma mulher gentil chamada Patrícia, que me lembrava de mim mesma naquela idade. Olhou de um para o outro com a percepção aguçada que vem de anos observando dinâmicas familiares se desenrolando em quartos de hospital. Ela já tinha ouvido esse tipo de explicação antes, visto esse tipo de distância cautelosa que filhos adultos mantêm quando já estão se preparando mentalmente para que o fardo se torne responsabilidade de outra pessoa. Dona Eva precisará de um suporte mais intensivo durante a recuperação, Patrícia disse cuidadosamente, seu tom profissional carregando um subtexto de julgamento que Lucas ou não ouviu, ou escolheu ignorar. Quedas na idade dela podem ser muito sérias. Ela precisará de alguém verificando-a regularmente, ajudando com as atividades diárias. Claro! Lucas respondeu rapidamente. Rápido demais. Estamos considerando opções. Cuidados profissionais, sabe? Sofia e eu temos pesquisado instituições de longa permanência que podem ser mais apropriadas para alguém na condição da mãe. Minha condição. 3 semanas antes, eu era uma mulher independente se recuperando de uma cirurgia de rotina. Agora eu tinha uma condição que exigia institucionalização. Incrível como as circunstâncias podiam ser rapidamente reformuladas quando alguém queria justificar seu abandono. Sofia estava atrás dele, mudando o peso de um pé para o outro, o rosto uma máscara de preocupação polida que não conseguia esconder totalmente seu alívio. Ela nunca havia se inscrito para cuidar da mãe idosa do marido, e agora havia uma saída que não a faria parecer insensível. Cuidados profissionais, instituições de longa permanência, soluções limpas e sanitizadas que aliviariam a consciência de todos enquanto removiam o inconveniente do cuidado real. Mãe, você tem que entender, Lucas continuou, finalmente olhando para mim diretamente, mas falando como se estivesse se dirigindo a uma criança que precisava ser convencida de algo para seu próprio bem. Esses lugares são muito bons hoje em dia. Tem atividades, equipe médica, pessoas da sua idade. Você pode até gostar da parte social, tá? Pessoas da minha idade. Como se 63 anos fosse uma idade avançada. Como se eu pertencesse aos idosos esquecidos, em vez de a vida do filho que criei. Eu era mais jovem do que muitos profissionais em atividade, mais saudável do que a maioria das mulheres da minha idade, apesar da cirurgia recente, ainda lúcida e capaz e cheia de vida. Mas na narrativa dele, eu havia me tornado um fardo que precisava ser colocado em algum lugar seguro e fora do caminho. A assistente social chegou na manhã seguinte, uma jovem eficiente com um tablet e um sorriso solidário que claramente já havia lidado com milhares dessas transições familiares. Ela falava de mim na terceira pessoa, mesmo quando eu estava sentada ali, discutindo minhas necessidades de cuidado e opções de moradia, como se eu fosse um pacote a ser entregue, em vez de um ser humano com preferências e sentimentos. O filho de Dona Eva expressou preocupação com a segurança dela morando sozinha.
ela me explicou enquanto olhava para a tela. Dado a queda recente e suas necessidades de recuperação, achamos que uma unidade de cuidados de transição pode ser a melhor opção enquanto avaliamos a situação de moradia de longo prazo dela. Situação de moradia de longo prazo. Eu havia morado naquele apartamento por 15 anos. O havia transformado em meu lar. O havia enchido de memórias e fotografias e os tesouros acumulados de uma vida plenamente vivida. Mas, aparentemente, era apenas uma situação de moradia que precisava ser avaliada por pessoas que me conheciam há menos de 24 horas. Lucas concordava com entusiasmo, fazendo perguntas práticas sobre custos e logística, discutindo minha vida como se fosse um arranjo de negócios que precisava ser otimizado para a conveniência de todos. Ele havia trazido uma pasta de verdade, cheia de informações impressas sobre instituições que ele já havia pesquisado, completas com seções destacadas sobre suas capacidades médicas e programas sociais. Eu pesquisei bastante, ele disse orgulhosamente à assistente social, abrindo sua pasta como um estudante apresentando um projeto bem feito. Existem várias opções excelentes na região. Esta tem uma reputação maravilhosa para reabilitação pós-cirúrgica. E esta se especializa em idosos ativos que querem manter sua independência enquanto têm acesso a serviços de apoio. Idosos ativos. Vida independente com serviços de apoio. Os eufemismos saíam de sua boca como se ele os tivesse praticado. Termos clínicos que faziam o abandono soar como empoderamento, a institucionalização soar como libertação. Eu os ouvi planejar minha vida enquanto eu estava deitada naquela cama de hospital, minha voz aparentemente desnecessária para conversas sobre o meu próprio futuro. Eles discutiram horários de visita e pertences pessoais, prontuários médicos e atividades sociais, tudo, exceto o que eu queria, ou como eu me sentia ao ser descartada como um móvel antigo. A mãe sempre foi muito social, Lucas explicou à assistente social, construindo uma versão de mim que tinha pouca semelhança com a realidade. Acho que ela vai realmente prosperar em um ambiente com mais interação. Morar sozinha tem sido isolador para ela, especialmente desde que o pai faleceu. O pai não faleceu. O pai saiu de casa quando Lucas tinha 3 anos. Desapareceu em uma nova vida que não incluía sua família inconveniente. Mas, aparentemente, na história revisada de Lucas, eu era uma viúva, em vez de uma esposa abandonada, uma mulher sozinha por tragédia, em vez de por escolha. Era uma narrativa mais palatável, uma que não exigia que ele reconhecesse os sacrifícios que eu havia feito, ou a força que eu havia demonstrado ao criá-lo sozinha. Até Sofia concordava com essa ficção, adicionando suas próprias observações sobre como deve ter sido difícil para mim manter um apartamento tão grande, como eles tinham ficado preocupados comigo morando sozinha, como se sentiriam aliviados, sabendo que eu estava em algum lugar com supervisão adequada. Supervisão. Como se eu fosse uma criança que não podia ser confiada a tomar suas próprias decisões. Em vez da mulher que havia tomado todas as decisões importantes na vida de Lucas, até ele ter idade suficiente para tomar as suas. A reunião de alta estava marcada para quinta-feira de manhã. Todos os envolvidos estariam presentes. Lucas, Sofia, a assistente social, um representante da unidade de cuidados de transição, que havia sido selecionada como a opção mais apropriada para as minhas necessidades. Eu seria transferida diretamente do hospital para o meu novo lar temporário, onde eu poderia focar na recuperação sem o estresse de viver de forma independente. Na noite anterior à reunião, eu fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo os sons do hospital ao meu redor, monitores apitando, enfermeiras caminhando pelos corredores, outros pacientes lidando com suas próprias crises e transições. Em algum lugar no prédio, famílias estavam reunidas ao lado de leitos, de mãos dadas, fazendo promessas de amar e apoiar umas às outras através do que viesse a seguir. Mas no meu quarto, havia apenas silêncio. O silêncio de um filho que havia parado de me ver como uma pessoa que valia a pena consultar sobre minha própria vida. O silêncio de uma nora que nunca havia me aceito totalmente como família. O silêncio de uma mulher que passou 41 anos acreditando que o amor era o suficiente para garantir lealdade. Fechei os olhos e tentei me lembrar da última vez que Lucas havia me abraçado sem que parecesse obrigatório.
A última vez que ele havia ligado apenas para ouvir minha voz. A última vez que ele havia olhado para mim e visto sua mãe, em vez de um problema a ser resolvido. Mas essas memórias pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Alguém que tinha sido ingênua o suficiente para acreditar que o sacrifício criava laços inquebráveis, em vez de simplesmente permitir que as pessoas que você ama dessem sua devoção como garantida. Amanhã, eles me levariam para um lugar onde eu estaria segura e supervisionada e adequadamente cuidada por estranhos que eram pagos para sorrir e demonstrar preocupação. Amanhã, eu me tornaria oficialmente responsabilidade de outra pessoa, libertando meu filho para viver sua vida sem o inconveniente de uma mãe idosa que aparentemente havia superado sua utilidade. Amanhã, a transformação estaria completa. Eu pararia de ser Eva, a mulher que havia construído uma vida através do amor e da determinação, e me tornaria simplesmente mais uma moradora idosa em uma instituição projetada para armazenar os indesejados. Mas esta noite, na escuridão daquele quarto de hospital, algo mais estava começando a se mover. Algo que parecia menos com resignação e mais com reconhecimento. Algo que sussurrava que talvez, apenas talvez, este não fosse o fim da minha história. Talvez fosse o começo. O residencial geriátrico Recanto Dourado cheirava a desinfetante industrial misturado com legumes cozidos demais e a tristeza particular que se acumula em lugares onde as pessoas vão esperar pela morte. Meu quarto era limpo e funcional. Uma cama de hospital, uma pequena cômoda, uma cadeira ao lado da janela que dava para um pátio onde ninguém parecia se sentar, apesar dos bancos cuidadosamente colocados e dos canteiros de flores alegres. Você vai amar aqui, mãe, Lucas disse no dia da mudança, sua voz carregada do entusiasmo forçado de alguém tentando convencer a si mesmo tanto quanto a mim. Olha, você tem seu próprio banheiro, e o posto de enfermagem fica logo no corredor. Você nunca mais terá que se preocupar em cair. Ele havia trazido exatamente 3 caixas dos meus pertences, os itens que ele considerou essenciais para a minha nova vida. Faltavam os álbuns de fotos que documentavam sua infância, o armário de louças que minha mãe havia me deixado, os incontáveis pequenos tesouros que fazem uma casa parecer um lar. Aqueles eram demais para o espaço e estavam sendo armazenados com segurança, até que eu estivesse pronta para eles novamente. Pronta para eles novamente, como se fosse uma férias temporárias, em vez de um exílio sem data de retorno. Sofia estava na porta, sua bolsa apertada contra o peito como um escudo, já calculando o quão rapidamente eles poderiam completar essa transação e retornar às suas vidas reais. Ela havia trazido flores, cravos baratos do supermercado e os colocou no meu parapeito com a atenção cuidadosa de alguém cumprindo uma obrigação. A equipe parece muito legal, ela ofereceu, olhando ao redor do quarto estéril com desconforto óbvio. E eles disseram que as refeições são servidas no refeitório. Você vai conhecer outros moradores. Vai ser como ter colegas de quarto de novo. Colegas de quarto. Como se eu fosse uma caloura de faculdade começando uma aventura, em vez de uma mulher sendo armazenada contra sua vontade. A coordenadora de internação, uma mulher com aparência cansada chamada Janaína, com um sorriso forçado e uma prancheta cheia de formulários, explicou as políticas da instituição, com a precisão mecânica de alguém que havia dado esse discurso inúmeras vezes. Os horários das refeições não eram negociáveis. Os medicamentos seriam administrados apenas pela equipe. Os visitantes precisavam assinar a entrada e a saída. Hóspedes noturnos não eram permitidos. Achamos que a estrutura ajuda nossos moradores a se sentirem seguros, Janaína explicou, olhando para Lucas em vez de para mim, embora estivesse supostamente abordando minhas necessidades. Muitos dos nossos clientes têm dificuldade com a tomada de decisão nesta fase, então nós cuidamos dos detalhes. Isso reduz a ansiedade. Nesta fase, como se o envelhecimento fosse uma doença que rouba a competência básica, em vez de simplesmente o acúmulo de anos e experiência. E se eu quiser sair? Perguntei, as primeiras palavras que havia falado desde que cheguei. Para a biblioteca? Ou fazer compras? Ou apenas para uma caminhada? O sorriso de Janaína ficou mais forçado. Bem, dona Eva, nós temos passeios supervisionados planejados ao longo da semana. Às quartas-feiras, temos uma viagem de compras para o shopping local.
e às sextas-feiras visitamos o centro comunitário para atividades sociais. É claro, quaisquer atividades externas precisam ser liberadas através de nossos coordenadores de cuidados por razões de segurança. Passeios supervisionados, liberadas através de coordenadores. Eu havia passado de uma mulher independente a uma criança que precisava de permissão para sair do prédio. Lucas acenou com a cabeça em aprovação. Isso parece perfeito. A mãe sempre foi impulsiva em querer ir a lugares. Desta forma, ela terá estrutura e supervisão. Impulsiva. Por 41 anos, eu havia sido a pessoa mais responsável na vida dele. Aquela que planejava e economizava e sacrificava para garantir que suas necessidades fossem atendidas. Mas, aparentemente, querer liberdade básica me tornava impulsiva, agora. As primeiras semanas no Recanto Dourado foram uma lição de invisibilidade. Durante as refeições, tentei participar de conversas com outros moradores, mas me vi falando com pessoas que já haviam sido treinadas para aceitar suas circunstâncias diminuídas. Eles discutiam as visitas de seus filhos com a gratidão desesperada de pessoas que entendiam que tinham sorte em receber qualquer atenção. Minha filha vem todo domingo depois da missa, Dona Paula dizia, sua voz brilhante com a alegria forçada de alguém tentando se convencer de que visitas obrigatórias uma vez por semana constituíam amor. Ela traz os netos às vezes. Eles são tão ocupados com a escola e as atividades, você sabe como é. Meu filho me liga toda terça-feira à noite, acrescentou seu Jeremias, como se essa obrigação agendada fosse evidência de devoção, em vez do mínimo de dever filial. Ele é muito importante na empresa dele. Está sempre viajando a trabalho. Eu ouvia esses testemunhos de abandono disfarçados de bênção. Essas racionalizações cuidadosas que permitiam a todos manter a ficção de que suas famílias não haviam simplesmente encontrado maneiras socialmente aceitáveis de se livrar deles. Essas pessoas haviam sido treinadas para serem gratas por migalhas, para aceitar a negligência como normalidade, para diminuir suas expectativas até que qualquer gesto de reconhecimento parecesse um presente. Mas eu não estava pronta para aceitar essa diminuição. Ainda não. Durante a primeira reunião familiar, um requisito mensal projetado para revisar meu progresso e ajuste, tentei exercer algum controle sobre minha própria vida. Lucas chegou com Sofia e uma pasta de anotações, preparado para discutir minha situação como se eu fosse um problema de negócios exigindo otimização. Como a mãe tem se adaptado? Ele perguntou a Janaína, como se eu não estivesse sentada ali na mesa. Dona Eva ainda está se ajustando à nossa rotina. Janaína respondeu diplomaticamente. Ela expressou alguma resistência ao nosso horário de refeições e aos nossos protocolos de medicação. É normal que os residentes precisem de tempo para apreciar os benefícios do cuidado estruturado. Resistência. Apreciação. A linguagem foi cuidadosamente escolhida para enquadrar meu desejo por autonomia como uma falha de caráter que precisava ser gerenciada, em vez de uma resposta humana razoável ao controle institucional. Eu não estou resistente, eu disse, minha voz mais aguda do que eu pretendia. Eu sou capaz de decidir quando quero comer e quais medicamentos eu preciso. Não estou senil, não tenho demência. Estou aqui porque caí uma vez, não porque perdi a cabeça. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, do tipo que acontece quando alguém diz algo verdadeiro, mas inconveniente. Lucas se mexeu na cadeira, Sofia estudou as mãos e Janaína fez uma anotação em sua prancheta sempre presente. Mãe, Lucas disse finalmente, seu tom condescendente da maneira que me fazia ranger os dentes. Ninguém está dizendo que você perdeu a cabeça, mas você tem que admitir que gerenciar tudo sozinha estava se tornando difícil. A queda provou que você precisa de mais apoio do que estava recebendo. A queda. Ele falava disso como se fosse evidência da minha decadência geral, em vez do resultado direto do seu abandono. Como se eu tivesse simplesmente ficado muito frágil para funcionar, em vez de ter sido deixada indefesa no chão de um banheiro enquanto ele se afastava dos meus gritos de socorro. A queda aconteceu porque você me trancou naquele banheiro. Eu disse calmamente, observando seu rosto atentamente em busca de qualquer sinal de reconhecimento ou remorso. Sua expressão não mudou. Mãe, já passamos por isso. Eu tive que atender uma ligação importante. Eu pensei que você estivesse apenas descansando. Às vezes, sua memória não é tão clara quanto você pensa. Minha memória.
Agora, minha recordação dos eventos estava sendo questionada. Minha percepção da realidade descartada como os devaneios confusos de uma mulher idosa, cuja mente não podia ser confiável. Era assim que o gaslighting funcionava. Não através de confrontos dramáticos, mas através de sugestões pequenas e persistentes de que sua própria experiência não era confiável. Sofia acenou com a cabeça em apoio. O estresse de morar sozinha pode afetar a memória. Ela acrescentou, sua voz gentil, mas firme. É muito comum em idosos que sofreram um trauma como quedas. Idosos que sofreram um trauma. Eles haviam conseguido transformar meu abandono no meu trauma. Minha memória clara em confusão relacionada à idade. Minha raiva justificada em evidência de declínio cognitivo. Janaína fez mais anotações. Vemos isso frequentemente com novos moradores. A transição pode ser confusa, e às vezes as pessoas se lembram mal de eventos de períodos estressantes. Dona Eva, pode ajudar a focar em seguir em frente, em vez de insistir em incidentes passados. Insistir, como se buscar reconhecimento do que realmente havia acontecido fosse algum tipo de ação legal frívola, em vez de uma necessidade humana básica de verdade e responsabilidade. A reunião continuou com discussões sobre meu horário de medicação, minha conformidade com as refeições, minha atitude em relação às sugestões da equipe. Tudo sobre minha existência diária foi analisado e avaliado, mas nunca com o objetivo de entender o que eu queria ou precisava. A suposição era de que eu não era mais capaz de tomar decisões razoáveis sobre minha própria vida. Quando terminaram de discutir meu caso, Lucas se levantou com a satisfação de alguém que havia completado uma tarefa necessária, mas desagradável. Tudo isso parece muito positivo. Fico feliz que a mãe esteja recebendo o cuidado que precisa. O cuidado que eu precisava. Não o cuidado que eu queria. Não a vida que eu escolhi. Mas o cuidado que deixava todos os outros confortáveis com suas decisões sobre meu futuro. Enquanto se preparavam para sair, fiz uma última tentativa de alcançar o filho que criei. O menino que uma vez prometeu que sempre me amaria. Lucas, você poderia ficar mais alguns minutos? Talvez pudéssemos dar uma volta no pátio. Apenas nós dois. Ele olhou para o relógio. Um caro que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente uma compra recente possibilitada por não ter que sustentar sua mãe inconveniente. Eu queria, mãe. Mas Sofia e eu temos planos para o jantar. Talvez na próxima semana. Talvez na próxima semana. A promessa de alguém ganhando tempo que não tinha intenção de gastar. Depois que eles se foram, sentei-me perto da minha janela observando outras famílias no estacionamento. Filhos visitando pais idosos, trazendo netos para interações breves e obrigatórias antes de carregar todos de volta para os carros e partirem para suas vidas reais. Pensei em todos os jantares de domingo que cozinhei para Lucas quando ele estava construindo sua carreira, todas as vezes que cuidei dos filhos de seus amigos para que ele pudesse fazer networking em eventos profissionais, todas as maneiras que apoiei suas ambições, mesmo quando isso significava sacrificar minhas próprias necessidades. Mas, aparentemente, esse investimento tinha sido um empréstimo, em vez de um presente, e agora o devedor havia declarado falência, em vez de pagar o que devia. A mulher no espelho naquela noite parecia mais velha do que 63 anos, desgastada por mais do que cirurgia do quadril e comida institucional. Ela parecia alguém que havia passado a vida acreditando na reciprocidade, apenas para descobrir que o amor, para algumas pessoas, era uma transação de mão única. Mas ainda havia algo nos seus olhos que se recusava a ser extinto. Algo que se lembrava de quem ela tinha sido antes de se tornar um problema a ser gerenciado. Algo que estava começando a se perguntar o que poderia acontecer se ela parasse de ser tão conveniente para ser descartada. 3 meses depois da minha estadia no Recanto Dourado, parei de contar os dias. O tempo se tornou um conceito sem sentido quando cada 24 horas pareciam idênticas. Café da manhã às 7h30, medicamentos às 9, atividades supervisionadas às 11, almoço ao meio-dia, período de descanso às 2, jantar às 5, luzes apagadas às 9. Minha vida havia sido reduzida a um cronograma projetado por pessoas que nunca perguntaram como eu queria que meus dias fossem. A pior parte não era a comida institucional ou a equipe condescendente
ou até mesmo a forma como minha liberdade havia sido parcelada em incrementos supervisionados de 15 minutos. A pior parte era assistir a mim mesma desaparecer pedaço por pedaço, como uma fotografia deixada muito tempo sob a luz do sol, até que nada restasse além do contorno mais fraco do que havia estado lá. As visitas de Lucas se tornaram cada vez mais esporádicas. O que começou como obrigações semanais se tornou checagens quinzenais, depois ligações mensais, depois aparições sazonais cronometradas para coincidir com feriados, quando sua ausência seria muito óbvia para ser ignorada. Cada visita ficava mais curta e mais superficial, até que eu me senti como uma caixa em uma lista de tarefas que precisava ser marcada antes que ele pudesse passar para assuntos mais importantes. "Como você está se sentindo, mãe?" ele perguntava, já estendendo a mão para o casaco antes que eu pudesse responder. Seus olhos examinando o quarto em busca de qualquer coisa que pudesse exigir sua atenção, para que ele pudesse resolvê-la rapidamente e partir com a consciência tranquila. "Estou bem", aprendi a dizer, porque qualquer outra resposta provocaria uma conversa com a equipe sobre ajustar meus medicamentos ou aumentar meu nível de cuidado. Bem, a palavra se tornou meu escudo contra um mundo que havia decidido que meus sentimentos reais eram sintomas a serem gerenciados, em vez de experiências a serem reconhecidas. Mas nada estava bem. Eu estava sufocando em uma vida que parecia emprestada de outra pessoa, seguindo os movimentos da existência enquanto meu eu real murchava como uma planta mantida viva em luz artificial. Eu havia me tornado o que a instituição queria que eu me tornasse, uma paciente complacente que não causava problemas e exigia intervenção mínima. Os outros moradores haviam aceitado sua diminuição com uma graça que achei ao mesmo tempo admirável e aterrorizante. Eles haviam aprendido a encontrar alegria em pequenas coisas. Um telefonema de um neto, uma refeição decente no refeitório, uma visita de um voluntário que lia para eles livros que eles não haviam escolhido. Eles haviam feito as pazes com serem gerenciados, em vez de viverem supervisionados em vez de livres. "Você tem que ajustar suas expectativas", Dona Paula me disse durante uma de nossas conversas na sala comum, sua voz carregada da sabedoria de alguém que havia aprendido a sobreviver, diminuindo seus sonhos para se adequar às suas circunstâncias. "Nossos filhos têm suas próprias vidas agora. Não podemos esperar que eles larguem tudo por nós da maneira que fizemos por eles." Mas eu me lembrava de ter largado tudo. Eu me lembrava de 20 anos colocando as necessidades de Lucas antes das minhas, de dizer não a oportunidades e relacionamentos e aventuras, porque ser a mãe dele era o trabalho mais importante que eu teria. Eu me lembrava de acreditar que esse investimento criaria um laço forte o suficiente para suportar qualquer coisa que a vida pudesse nos lançar. Aparentemente, eu estava errada sobre o que estava construindo. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira de março, exatamente 6 meses após a minha queda. Eu estava esperando Lucas para sua visita mensal. Até pedi à equipe se eu poderia arrumar o cabelo no pequeno salão da instituição para parecer apresentável para meu filho. Eu vesti o suéter azul que ele sempre disse que realçava meus olhos, aquele que eu estava guardando para ocasiões especiais, que pareciam cada vez mais raras. Mas, em vez de Lucas, recebi um telefonema de Sofia. "Oi, Eva", ela disse, sua voz carregada daquele tom particular que as pessoas usam quando estão prestes a entregar notícias que sabem que serão decepcionantes. "Estou ligando porque Lucas teve uma emergência de trabalho. Ele não poderá vir hoje, afinal." Uma emergência de trabalho. Em uma terça-feira à tarde. Mais provável, ele havia simplesmente esquecido nossa visita agendada até o último minuto e decidido que qualquer outra coisa que tivesse planejado era mais importante do que ver sua mãe. "Ele poderá remarcar?" perguntei, odiando o quão desesperada eu soava. O quanto eu precisava acreditar que essa visita importava para ele, mesmo que fosse uma fração do que importava para mim. "Ele vai tentar", Sofia respondeu, mas seu tom sugeria que ambas sabíamos que isso era uma ficção educada. "As coisas têm estado realmente loucas no escritório ultimamente. Este novo projeto tem todos trabalhando horas extras. O novo projeto. Havia sempre um novo projeto. Uma nova crise, uma nova razão pela qual as obrigações profissionais de Lucas tinham precedência sobre quaisquer compromissos pessoais. Eu o havia criado para ser ambicioso e bem-sucedido,
E agora essa ambição era a desculpa que ele usava para justificar, negligenciar a mulher que havia tornado suas conquistas possíveis. Depois que desliguei o telefone, sentei-me no meu quarto olhando para meu reflexo no pequeno espelho acima da minha cômoda. O suéter azul, que deveria realçar meus olhos, apenas enfatizava o quão desbotada eu havia me tornado, o quanto da minha vitalidade havia sido drenada por meses de vida institucional. Eu parecia o que eu havia me tornado, uma velha esquecida esperando por visitas que talvez nunca viessem. Naquela noite, tomei uma decisão que me aterrorizou com sua finalidade. Peguei um pedaço do papel timbrado da instituição e comecei a escrever o que pensei que poderia ser minha última carta para meu filho. Caro Lucas, escrevi, minha caligrafia mais trêmula do que eu me lembrava. Quero que você saiba que eu entendo. Entendo que me tornei um fardo que você nunca pediu, uma responsabilidade que interfere na vida que você construiu para si mesmo. Entendo que me visitar parece uma obrigação em vez de uma alegria, que cuidar de mim se tornou uma tarefa, em vez de uma expressão de amor. Parei de escrever e olhei para as palavras que havia colocado no papel. Elas pareciam verdadeiras de uma forma que fazia meu peito doer, reconhecimentos de realidades que eu vinha tentando negar por meses. Não quero ser mais o seu fardo, continuei. Não quero que você se sinta culpado por buscar sua felicidade. Você já fez o suficiente. Você me forneceu moradia segura e cuidados médicos, e isso é mais do que muitos filhos fazem por seus pais idosos. Eu o liberto de qualquer obrigação futura comigo. As palavras pareciam pequenas mortes enquanto eu as escrevia. Cada frase, um reconhecimento de que o relacionamento que eu mais valorizava na minha vida havia se tornado algo que nenhum de nós queria mais manter. Por favor, não se sinta culpado por isso, adicionei. Você cumpriu suas responsabilidades. Você foi um bom filho, em todas as maneiras que importam oficialmente. Espero que você se lembre de mim como eu era quando você era jovem, quando amá-lo era a coisa mais fácil e natural do mundo. Assinei a carta com as mãos trêmulas e a selei em um envelope que enderecei à casa dele, em vez de ao seu escritório. Isso não era correspondência profissional. Esta era a conversa final entre uma mãe e um filho, conduzida da única maneira que parecia segura agora, através de palavras no papel, em vez de honestidade cara a cara que poderia criar o tipo de cena que nos envergonharia. Mas, enquanto eu segurava aquele envelope, algo inesperado aconteceu. Em vez do alívio que eu esperava sentir depois de libertá-lo do seu fardo, senti uma onda de raiva tão pura e feroz que me surpreendeu com sua intensidade. Por que eu deveria facilitar as coisas para ele? Por que eu deveria absolvê-lo da culpa por abandonar a mulher que havia sacrificado tudo pelo seu bem-estar? Por que eu deveria fingir que sua negligência era aceitável só porque vinha embrulhada na linguagem da obrigação profissional e da responsabilidade adulta? Eu passei 6 meses aprendendo a me encolher para caber nas zonas de conforto dos outros, aceitando a diminuição porque era mais fácil do que lutar pela dignidade que eu merecia. Eu me permiti ser gerenciada e medicada e agendada até a submissão porque a resistência parecia fútil e exaustiva. Mas sentada naquele quarto estéril, segurando uma carta que concederia ao meu filho permissão para me esquecer inteiramente, percebi que eu tinha uma escolha que eu vinha me recusando a reconhecer. Eu poderia desaparecer em silêncio, agradecida, da maneira que todos esperavam que os inconvenientes idosos sumissem quando sua utilidade expirasse. Eu poderia me tornar mais uma moradora esquecida que não causava problemas e não fazia exigências e aceitava quaisquer migalhas de atenção que caíssem em seu caminho. Ou eu poderia me lembrar de quem eu havia sido antes de me tornar um problema a ser resolvido. Eu poderia me lembrar da mulher que havia construído uma vida através da determinação e do sacrifício, que havia enfrentado o abandono antes e sobrevivido a ele, que nunca havia aprendido a aceitar a derrota como permanente ou final. Rasguei a carta. Os pedaços caíram no chão como neve, como confete, como os restos de uma rendição que eu não estava mais disposta a fazer. Cada fragmento rasgado representava uma escolha diferente. Não aceitação, mas resistência. Não gratidão por cuidados mínimos, mas expectativa de respeito conquistado. Não desaparecimento silencioso, mas presença barulhenta, inconveniente e sem remorso. Eu não estava pronta para facilitar as coisas para ninguém. Nem para Lucas, que havia aprendido a dar meu amor como garantido. Nem para Sofia,
que nunca me viu como nada mais do que uma obrigação herdada, nem para a equipe da instituição que preferia pacientes complacentes a seres humanos com necessidades e desejos legítimos, e especialmente não para mim mesma. Por 41 anos, eu me defini através do meu relacionamento com meu filho, medindo meu valor por quão bem eu servia às necessidades dele e apoiava seus sonhos. Mas talvez fosse hora de lembrar que eu existia antes de ele nascer, que eu tinha esperanças e ambições e uma força que pertenciam apenas a mim. Talvez fosse hora de parar de esperar por permissão para importar. Talvez fosse hora de lembrar a todos, incluindo a mim mesma, que Eva não tinha terminado ainda. A mulher no espelho naquela noite parecia diferente de alguma forma, menos desbotada e mais focada. Havia algo nos seus olhos que estava faltando por meses, algo que parecia quase determinação, algo que sussurrava que eu ainda tinha luta em mim e eu estava finalmente pronta para usá-la. Na manhã depois de rasgar aquela carta, eu acordei diferente. Não visivelmente, para a equipe circulando pelo Recanto Dourado, eu era a mesma Dona Eva complacente que tomava seus medicamentos no horário e participava de suas atividades obrigatórias sem reclamar. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. Eu havia parado de desempenhar o papel de paciente grata e começado a observar, realmente observar, o mundo ao meu redor. Por meses, eu havia estado sonâmbula através dos meus dias, aceitando cada indignidade como inevitável, cada perda de autonomia como razoável. Mas agora eu observava tudo com a atenção aguçada de alguém coletando informações. Estudei as rotinas da equipe, memorizei as mudanças de turno, ouvi conversas que eu não deveria ouvir. O conhecimento, percebi, era o primeiro passo para recuperar o poder. Aprendi que Janaína, a coordenadora de internação que falava sobre os moradores como itens de inventário, estava tendo um caso com o Dr. Brenner, o diretor médico da instituição. Suas conversas sussurradas no escritório dele não eram sobre cuidado ao paciente. Eram sobre viagens de fim de semana e reservas de hotel. E como esconder o relacionamento do marido de Janaína. Descobri que as refeições nutritivas que nos eram servidas vinham da empresa de serviço de alimentação mais barata do estado, com taxas de marcação que teriam escandalizado as famílias pagando preços premium por cuidados de qualidade. Os vegetais frescos anunciados nos folhetos da instituição eram produtos enlatados rotulados para parecerem mais saudáveis do que eram. Mais importante, percebi que os outros moradores não estavam tão resignados quanto pareciam. Em momentos de silêncio, durante idas ao banheiro tarde da noite, no jardim quando a equipe não estava olhando, em conversas sussurradas durante atividades supervisionadas, eles compartilhavam suas próprias histórias de abandono e institucionalização. Muitos deles eram tão lúcidos e capazes quanto sempre foram, mas haviam aprendido que parecer indefeso era mais seguro do que exigir respeito. "O truque", Dona Paula me disse uma noite enquanto estávamos sentadas no pátio assistindo ao pôr do sol, "é deixá-los pensar que você aceitou este lugar. Lute contra eles, e eles aumentarão seus medicamentos até que você não consiga pensar claramente o suficiente para resistir. Finja que concorda, e você mantém alguma dignidade, mesmo que perca sua liberdade." Era uma estratégia de sobrevivência nascida de experiência amarga, e eu comecei a entender quão completamente o sistema era projetado para quebrar a resistência. As famílias se sentiam justificadas em abandonar parentes inconvenientes porque profissionais as asseguravam de que era para o melhor. A equipe podia ignorar reclamações legítimas, porque qualquer um que protestasse vigorosamente estava, obviamente, tendo problemas de ajuste, que exigiam intervenção farmacêutica. Mas eu tinha algo que a maioria dos outros moradores não tinha: experiência recente com a independência e um filho que havia cometido o erro de subestimar a mulher que o havia criado. Comecei pequeno. Durante telefonemas com Lucas, conversas breves e obrigatórias que seguiam o mesmo roteiro todas as vezes, comecei a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas não eram. "Como está indo o novo projeto?" eu perguntava, mantendo minha voz leve e de avó. "Está desafiador, mas estamos progredindo", ele respondia automaticamente. "Que tipo de projeto é? Eu sempre me interessei pelo seu trabalho, sabe?" Uma pausa.
Lucas havia se acostumado tanto a descartar minhas perguntas como a curiosidade irrelevante de uma velha que ele havia esquecido, que eu uma vez gerenciei as finanças domésticas de 2 pessoas, equilibrei orçamentos e tomei decisões complexas. Ele havia apagado minha competência da sua memória tão completamente que não via perigo em compartilhar detalhes sobre sua vida profissional. Ao longo de várias conversas, soube que sua firma de arquitetura estava competindo por um grande contrato municipal, uma concorrência para a reforma de um importante centro cultural municipal, que estabeleceria sua reputação e potencialmente levaria a sociedade na firma. Era a oportunidade pela qual ele vinha trabalhando por anos, e a pressão era enorme. Eu também soube, através de questionamentos cuidadosos que soavam como preocupação maternal, que ele e Sofia estavam lutando financeiramente. Apesar do seu bom salário, eles haviam se endividado demais comprando a casa, os carros, o estilo de vida que sua imagem profissional exigia. Os pagamentos mensais pelo meu cuidado no Recanto Dourado estavam esticando o orçamento deles até o limite. Estamos administrando. Ele me assegurou quando expressei preocupação com o custo. É importante que você receba o cuidado adequado. Mas sua voz carregava o peso de alguém se afogando em obrigações que ele havia criado para si mesmo. A instituição cara que deveria resolver seu problema com a mãe estava, na verdade, se tornando outro fardo do qual ele não podia escapar facilmente. Armada com esse conhecimento, comecei a me lembrar de coisas que eu havia me forçado a esquecer. Lembrei-me da mulher que eu tinha sido aos 22 anos, jovem e aterrorizada, mas determinada a construir uma boa vida para si e para seu filho, sem ajuda de ninguém. Lembrei-me da força que tinha sido necessária para fazer turnos dobrados enquanto frequentava a escola de enfermagem em tempo parcial, estudando textos médicos à luz do abajur depois que Lucas estava dormindo. Lembrei-me da satisfação de pagar minhas próprias contas, tomar minhas próprias decisões, resolver meus próprios problemas, sem pedir permissão, ou buscar a aprovação de pessoas que me viam como um fardo, em vez de uma pessoa. Mais importante, lembrei-me que eu havia sobrevivido ao abandono de Davi, recusando-me a me definir através da rejeição dele. Eu havia construído uma nova vida a partir das cinzas de um casamento fracassado, e eu o havia feito com graça e determinação, e o tipo de força silenciosa que as pessoas frequentemente confundem com fraqueza. Aquela mulher ainda estava dentro de mim, enterrada sob meses de condicionamento institucional e desamparo aprendido, mas não destruída. Ela estava apenas esperando o momento certo para lembrar a todos do que Eva era capaz quando parasse de se desculpar por ocupar espaço no mundo. Comecei a fazer ligações durante os períodos de descanso da instituição, quando a maioria dos moradores cochilava e a equipe presumia que eu estava fazendo o mesmo. Liguei para antigas colegas dos meus dias de enfermagem, mulheres que haviam se aposentado, mas mantinham conexões com a comunidade médica. Entrei em contato com ex-vizinhos, pessoas que se lembravam de mim como a mulher competente que organizava festas de rua e era voluntária na biblioteca da escola. Eva, doutora, Susana Costa exclamou quando liguei para ela na clínica onde ela havia trabalhado como enfermeira antes de se aposentar. Eu estava mesmo pensando em você outro dia. Como você está? Soube que você fez uma cirurgia. Uma cirurgia. As notícias viajavam rápido em pequenas comunidades, e eu percebi que minha situação era provavelmente bem conhecida entre as pessoas que antes me respeitavam como colega e amiga. Elas sabiam que eu havia sido colocada em uma instituição, mas não sabiam o porquê, ou se eu havia escolhido isso. Estou me recuperando bem, eu disse a Susana, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Na verdade, estou pensando em voltar para a enfermagem. Meio período? Talvez trabalho voluntário? Você sabe se alguém precisa de ajuda experiente? A pausa que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber sobre como minha situação era percebida na comunidade profissional. Pessoas que antes valorizavam minhas habilidades e julgamento, agora me viam como uma mulher cuja família havia decidido que ela precisava de cuidados institucionais. Em suas mentes, isso mudou tudo sobre minha competência e capacidades. Bem, Susana disse cuidadosamente, pode haver algumas oportunidades de voluntariado no Centro de Convivência de Idosos. Nada muito exigente, claro. Apenas tarefas leves, socialização com os clientes, esse tipo de coisa. Tarefas leves.
Socialização com os clientes. Como se meus 40 anos de treinamento e experiência médica tivessem sido apagados por alguns meses em uma instituição de cuidados. Como se eu tivesse me tornado uma das pessoas que precisavam de ajuda, em vez de alguém capaz de fornecê-la. Mas essa conversa me ensinou algo valioso. Minha reputação profissional estava danificada, mas não destruída. Mais importante, lembrou-me que eu tinha habilidades e conhecimento que se estendiam muito além do meu papel como mãe de Lucas. Eu havia sido enfermeira, cuidadora, uma mulher que havia ajudado outras pessoas a navegar por crises médicas e transições familiares. Eu sabia como os sistemas de saúde funcionavam, entendia os direitos do paciente e as dinâmicas familiares e as estruturas legais que governavam os cuidados com idosos. Eu sabia a diferença entre intervenção médica necessária e conveniência institucional, entre medidas de segurança apropriadas e controle autoritário. Mais importante, eu sabia que tudo o que estava acontecendo comigo estava acontecendo com inúmeras outras mulheres cujas famílias haviam encontrado maneiras socialmente aceitáveis de se livrar delas quando o cuidado se tornou inconveniente. Esse conhecimento parecia uma chama sendo acesa no meu peito. Não mais raiva, mas algo mais focado e intencional. Não apenas mágoa pessoal, mas o reconhecimento de uma injustiça maior que precisava ser abordada. Comecei a manter um diário, anotando observações sobre a instituição, conversas com a equipe, exemplos de políticas que priorizavam a conveniência em detrimento da dignidade. Eu documentei as maneiras sistemáticas pelas quais os moradores eram desencorajados a defenderem a si mesmos, os arranjos financeiros que incentivavam estadias mais longas, independentemente da necessidade médica. "O que você está escrevendo?" perguntou Margarida, uma das moradoras mais novas, durante uma noite em que eu estava sentada perto da minha janela fazendo anotações. "Apenas pensamentos", eu respondi. Mas algo no meu tom deve ter sugerido que não era uma reminiscência casual. Margarida se aproximou, abaixando a voz. "Sabe, minha filha pensa que eu não consigo mais me lembrar das coisas, mas eu me lembro de tudo. Eu me lembro exatamente de como ela falava de mim antes de me colocar aqui, como se eu já estivesse morta, e ela estivesse apenas organizando meu funeral. Ela tinha 71 anos, lúcida como um sino, colocada no Recanto Dourado porque sua filha achou mais fácil pagar por cuidados profissionais do que organizar o apoio familiar durante sua recuperação de uma cirurgia no joelho. Assim como eu, ela havia sido transformada de uma mulher independente em uma paciente gerenciada através de uma combinação de conveniência familiar e inércia institucional. "Você já pensou no que poderíamos fazer se trabalhássemos juntas?" perguntei calmamente. Os olhos de Margarida se iluminaram com algo que eu não tinha visto no rosto de nenhum morador desde que cheguei ao Recanto Dourado. Algo que parecia esperança misturada com malícia, a expressão de alguém que acabara de perceber que não era tão impotente quanto havia sido treinada a acreditar. "O que você tem em mente?" ela sussurrou. Fechei meu diário e olhei para esta mulher que, como eu, havia sido descartada por pessoas que nunca se importaram em perguntar o que ela queria para sua própria vida. "Ainda não tenho certeza", admiti. "Mas eu sei que isso..." Gesticulei ao redor do quarto estéril, os móveis institucionais, o ambiente controlado que nos mantinha seguras e diminuídas. Não é como nossas histórias têm que terminar. Pela primeira vez em meses, eu não estava planejando a sobrevivência, ou a aceitação, ou a resignação silenciosa. Eu estava planejando a revolução. Planejar uma revolução de dentro de uma instituição projetada para suprimir a independência requer paciência, sutileza e o tipo de pensamento estratégico que vem de décadas gerenciando situações difíceis com recursos limitados. Ao longo do mês seguinte, eu me movi pelo Recanto Dourado como uma pessoa diferente, ainda complacente na superfície, mas reunindo aliados e informações com a intensidade focada de alguém se preparando para a guerra. Margarida se tornou meu primeiro recruta, e juntas identificamos outros que haviam mantido sua lucidez mental, apesar de meses ou anos de condicionamento institucional. Havia Roberto, um professor aposentado cuja família o havia colocado ali após um pequeno derrame, mesmo que sua recuperação estivesse completa há meses. Eleonora, uma ex-assistente social que entendia de sistemas e burocracias melhor do que a maioria da equipe.
Jaime, um veterano que havia construído negócios de sucesso, mas cujos filhos o haviam convencido de que estava confuso demais para gerenciar suas próprias finanças. Nos reunimos em pequenos grupos durante encontros supostamente aleatórios. Conversas no jardim, que pareciam socialização casual, jogos de cartas na sala comum, onde discutíamos mais do que as mãos que nos haviam sido dadas. Caminhadas ao redor do pátio, onde compartilhamos informações e planejamos nossos próximos passos. A chave, Eleonora explicou durante uma dessas reuniões cuidadosamente orquestradas, é a documentação. Tudo o que fazem conosco, toda a política que restringe nossos direitos, todo o arranjo financeiro que prioriza o lucro sobre o cuidado, tudo isso tem que ser registrado e verificado antes que alguém leve nossas reclamações a sério. Ela estava certa, é claro. Queixas individuais podiam ser descartadas como os devaneios confusos de pacientes idosos, mas a documentação sistemática de abuso institucional era mais difícil de ignorar. Começamos a manter registros detalhados. Não apenas o meu diário, mas observações coordenadas de vários moradores em diferentes turnos e situações. Roberto, com sua atenção de professor aos detalhes, documentou os protocolos de medicação que pareciam projetados mais para garantir a conformidade do que para abordar necessidades médicas. Eleonora rastreou as irregularidades financeiras que ela havia notado. Cobrança excessiva por serviços básicos, faturamento por terapias que nunca ocorreram, aluguel de equipamentos para dispositivos que nunca foram entregues. Jaime, apesar das alegações de sua família sobre sua confusão, havia mantido seus instintos de negócios afiados e começou a analisar a estrutura corporativa da instituição. O que ele descobriu foi esclarecedor. O Recanto Dourado era de propriedade de uma subsidiária de uma corporação maior que operava dezenas de instalações semelhantes em 3 estados, todas seguindo as mesmas estratégias de maximização de lucro, que priorizavam as taxas de ocupação sobre a satisfação do morador. Eles ganham mais dinheiro quando as pessoas ficam mais tempo, ele explicou durante uma de nossas reuniões noturnas. Quanto mais tempo ficamos aqui, mais eles podem faturar planos de saúde e famílias. Eles não têm incentivo para nos ajudar a recuperar a independência ou retornar às nossas próprias casas. Enquanto isso, eu continuei minhas conversas cuidadosas com Lucas. Cada telefonema uma oportunidade para coletar mais informações sobre sua situação, enquanto plantava sementes que cresceriam no confronto que eu estava planejando. Você parece cansado, eu disse a ele durante uma de nossas chamadas agendadas, mantendo minha voz cheia de preocupação maternal. Você está dormindo o suficiente? O prazo do projeto foi antecipado, ele respondeu, e eu podia ouvir o estresse na sua voz, mesmo através de sua tentativa de soar no controle. Estamos trabalhando 16 horas por dia, e se não conseguirmos este contrato... Ele não terminou a frase, mas eu não precisava que ele o fizesse. Eu havia aprendido o suficiente sobre sua situação financeira para entender que sua carreira estava em cima de uma navalha, que a imagem de sucesso que ele havia cultivado era mantida através de uma combinação precária de dívidas e aposta profissional. Talvez você devesse considerar delegar algumas responsabilidades, sugeri cuidadosamente. Focar no que é mais importante. Eu queria poder, mãe. Mas tudo parece importante agora. Os pagamentos da casa, seus cuidados, as expectativas da Sofia sobre nosso estilo de vida. Às vezes eu sinto que estou me afogando em obrigações que eu nunca quis. Obrigações que ele nunca quis. Incluindo eu, aparentemente. Mas o estresse dele também era uma oportunidade, porque pessoas estressadas cometem erros, e quando Lucas cometesse seu erro inevitável, eu pretendia estar pronta. Também comecei a entrar em contato para além da instituição, usando os poucos privilégios de telefone que nos eram permitidos para ligar para pessoas que haviam me conhecido na minha vida profissional. Algumas conversas foram decepcionantes. Antigas colegas que claramente me viam como uma mulher cuja família havia determinado que precisava de cuidados, e que, portanto, hesitavam em se envolver com minhas preocupações sobre a instituição. Mas outras foram mais encorajadoras. A doutora Patrícia, que havia sido chefe de enfermagem no hospital onde trabalhei por 12 anos, lembrava-se de mim como uma profissional competente, cujo julgamento ela havia confiado em situações difíceis. Eva, eu estava me perguntando como você estava.
Ela disse quando a liguei em casa uma noite. Ouvi sobre sua internação, mas me surpreendeu. Você sempre me pareceu alguém que envelheceria no seu lugar. Manteria sua independência o máximo possível. A frase, sua internação, me disse tudo o que eu precisava saber sobre como minha situação estava sendo percebida na comunidade médica. Eu não havia escolhido o Recanto Dourado. Eu havia sido colocada lá como um problema que exigia gerenciamento profissional. Na verdade, Patrícia, é por isso que estou ligando. Estou documentando algumas preocupações sobre os direitos do paciente e os padrões de cuidado aqui. E me perguntei se você poderia ter contatos na Secretaria de Saúde do Estado que supervisionam o licenciamento de instituições. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para me fazer perguntar se a ligação havia caído. Eva, ela disse finalmente, sua voz cuidadosa e profissional. Você está dizendo que há violações ocorrendo na sua instituição? Estou dizendo que há práticas que priorizam a conveniência institucional sobre a autonomia do paciente, e acho que alguém com autoridade de fiscalização deveria estar ciente delas. Outra pausa, então. Me envie o que você tem. Vou garantir que chegue às pessoas certas. Essa conversa me deu algo que me faltava há meses. Validação de que minhas preocupações eram legítimas, de que minhas observações importavam, de que a mulher que antes era respeitada por seu julgamento profissional não havia desaparecido só porque seu filho havia decidido que ela era inconveniente. Mas o desenvolvimento mais importante veio 3 semanas depois, quando eu ouvi uma conversa entre Janaína e o Dr. Brenner, que confirmou o que eu suspeitava sobre as operações da instituição. Eu estava passando pelo escritório dele quando ouvi vozes elevadas, não discutindo exatamente, mas o tipo de discussão tensa que acontece quando as pessoas estão tentando resolver um problema que pode ameaçar seus arranjos confortáveis. O fiscal do estado está vindo no próximo mês, Janaína estava dizendo, sua voz tensa de ansiedade. Alguém apresentou uma denúncia formal sobre os padrões de cuidado e eles estão fazendo uma auditoria surpresa. Quem apresentou a denúncia? Doutor. Brenner perguntou. E eu podia ouvir papéis sendo revirados, como se ele estivesse procurando por documentos. Eu não sei. Foi anônimo, encaminhado pela Secretaria de Saúde. Mas quem quer que tenha sido tinha informações detalhadas sobre nossas operações, protocolos de medicação, proporções de pessoal, arranjos financeiros. Não foi algum familiar com uma queixa vaga. Foi alguém que entende como esses lugares funcionam. Meu coração começou a bater mais rápido. Alguém já havia apresentado uma denúncia. Alguém com conhecimento suficiente para torná-la crível e específica o suficiente para desencadear uma investigação. Poderia ter sido Patrícia, dando seguimento à nossa conversa. Ou poderia ter sido outra pessoa inteiramente que havia notado os mesmos problemas que eu havia documentado. De qualquer forma, o timing era perfeito para o que eu estava planejando. Precisamos garantir que toda a nossa documentação esteja em ordem. Dr. Brenner continuou. E talvez revisar algumas de nossas políticas mais flexíveis até depois da inspeção. Políticas flexíveis. Eu me perguntei se isso incluía os protocolos de medicação que mantinham os moradores difíceis sedados ou os arranjos financeiros que maximizavam o faturamento enquanto minimizavam os serviços reais. Naquela noite, liguei para Lucas com notícias que pareciam conversas casuais, mas eram, na verdade, planejamento estratégico. Eu tenho pensado sobre seus níveis de estresse, eu disse a ele, minha voz cheia de preocupação maternal. Talvez ajudasse se você não se preocupasse tanto em me visitar. Eu sei como você está ocupado com o projeto. Você tem certeza, mãe? Quer dizer, eu quero te ver. É que as coisas estão tão loucas agora? Claro que tenho certeza. Foque no seu trabalho. Eu vou ficar bem aqui, mas eu não ficaria bem aqui por muito mais tempo. E nem ele. A inspeção do Estado aconteceria estivéssemos prontos ou não, e quando acontecesse, a ficção cuidadosamente construída de que o Recanto Dourado estava fornecendo cuidados de qualidade começaria a desmoronar. Quando isso acontecesse, as famílias começariam a fazer perguntas difíceis sobre por que estavam pagando preços premium por cuidados abaixo do padrão. Filhos que haviam colocado mães inconvenientes em instituições caras de repente se veriam enfrentando não apenas pressão financeira, mas potencial responsabilidade legal pela negligência sistemática que haviam permitido. Passei a semana seguinte fazendo os preparativos finais.
organizando minha documentação, coordenando com meus colegas moradores e me preparando para a conversa que eu vinha planejando desde a noite em que rasguei aquela carta de rendição. A mulher no espelho parecia diferente agora do que há 6 meses. Não mais velha ou mais frágil, mas mais nítida de alguma forma, mais focada. Havia algo nos seus olhos que não estava lá desde antes da queda. Algo que parecia propósito. Algo que parecia uma mulher que havia se lembrado do que era capaz quando parou de pedir permissão para importar. Lucas viria para sua visita mensal em breve, trazendo suas expressões ensaiadas de preocupação e seu cronograma apressado e seu alívio mal disfarçado de que eu era responsabilidade de outra pessoa agora. Mas desta vez, a visita seria diferente. Desta vez, eu não seria a paciente grata que ele esperava encontrar. Desta vez, eu seria a mãe que o havia criado, a mulher que ele aparentemente havia esquecido ser inteligente o suficiente para reconhecer a manipulação, forte o suficiente para resisti-la e experiente o suficiente para saber exatamente como fazê-lo se lembrar com quem estava lidando. A calma antes da tempestade sempre parece enganosamente pacífica, mas sob a superfície, tudo já está em movimento. Tudo estava prestes a mudar. Na manhã da inspeção estadual, acordei às 5h30 e me vesti com o cuidado deliberado de alguém se preparando para a performance mais importante de sua vida. Não o vestido desbotado e o cardigan que haviam se tornado meu uniforme de conformidade institucional, mas o conjunto azul marinho que usei em entrevistas de emprego décadas atrás. Aquele que ainda estava pendurado no meu armário como um lembrete da mulher profissional que eu tinha sido. A equipe de inspeção chegou pontualmente às 9h30. 3 fiscais com pranchetas e crachás que se moveram pelo Recanto Dourado com a atenção metódica de pessoas que haviam aprendido a detectar o engano institucional do outro lado do salão. Eu assisti da sala comum enquanto examinavam registros de medicamentos, entrevistavam membros da equipe e documentavam os tipos de violações que pareciam menores no papel, mas representavam indignidades diárias para as pessoas que moravam ali. Ao meio-dia, suas descobertas preliminares eram claras o suficiente para gerar o tipo de conversas sussurradas e urgentes entre os administradores que significavam que problemas sérios haviam sido identificados. Janaína passou a maior parte da tarde em telefonemas com a sede corporativa, sua voz carregada da atenção particular de alguém tentando explicar como seu sistema cuidadosamente construído havia sido exposto por pessoas que eles subestimaram. Às 2h15, meu telefone tocou com a ligação que eu estava esperando. Mãe, a voz de Lucas carregava uma tensão que eu não ouvia desde que ele era criança me ligando da escola, quando havia se metido em encrenca. Acabei de receber uma ligação do Recanto Dourado. Eles disseram que está havendo algum tipo de investigação e queriam ter certeza de que eu sabia. Sim, eu soube disso, eu disse calmamente, sentada no meu quarto recém-organizado, cercada pela documentação que eu vinha reunindo há semanas. Secretaria de Saúde do Estado, eu acredito. Algo sobre padrões de cuidado. Você sabe do que se trata isso? Quer dizer, você notou algum problema com seus cuidados? A pergunta pairou entre nós como uma ponte que ele não percebeu que estava queimando. Por meses, ele havia descartado minhas preocupações como as queixas confusas de uma mulher idosa, que não conseguia se adaptar à vida institucional. Agora, de repente, ele estava pedindo minha avaliação da situação, não porque valorizava meu julgamento, mas porque tinha medo do que minha resposta poderia lhe custar. Na verdade, Lucas, que bom que você ligou. Você poderia vir hoje? Eu acho que precisamos conversar. Hoje? Mãe, estou no meio do prazo final deste projeto enorme, e com essa história de inspeção acontecendo, eu acho que isso é mais importante do que o seu projeto, eu disse, minha voz carregada de uma firmeza que ele não ouvia de mim há meses. Eu realmente preciso te ver hoje. O silêncio que se seguiu me disse que ele estava calculando riscos, tentando determinar se ignorar meu pedido criaria mais problemas do que atendê-lo. Finalmente, sua natureza prática venceu sua inclinação em me descartar. Posso estar aí às 4, ele disse, mas não posso demorar. Tudo bem, não vamos precisar de muito tempo. Passei as horas restantes fazendo os preparativos finais, organizando documentos, confirmando detalhes com meus colegas moradores e ensaiando a conversa que eu vinha planejando desde a noite em que decidi parar de facilitar as coisas
para as pessoas que haviam me descartado. Exatamente às 4 horas, Lucas apareceu na minha porta parecendo apressado e impaciente. Seu terno caro amassado de um dia de gerenciamento de crise, seu celular agarrado em sua mão como um salva-vidas para o mundo profissional, que importava mais para ele do que as obrigações familiares. "Oi, mãe", ele disse, me dando o beijo superficial na bochecha, que havia substituído a afeição real anos atrás. "Você está diferente. Essa roupa é bonita. Obrigada. Por favor, sente-se. Temos algumas coisas para discutir." Ele permaneceu em pé, sua linguagem corporal transmitindo sua ânsia de completar esta visita e retornar a assuntos mais importantes. "É sobre a inspeção? Porque eu quero que você saiba que, se houver problemas reais aqui, vamos encontrar outra instituição para você. Dinheiro não é o problema." Dinheiro não era o problema. Vindo de um homem que me disse repetidamente sobre seu estresse financeiro, cujos pagamentos da instituição estavam esticando seu orçamento até o limite, que havia escolhido o Recanto Dourado, não pela sua qualidade, mas pela sua disposição em aceitar a cobertura de convênio com contribuição familiar mínima. "Sente-se, Lucas", repeti, minha voz carregada do tom autoritário que eu havia usado quando ele era uma criança que precisava ouvir atentamente informações importantes. Algo na minha postura deve ter penetrado sua distração, porque ele finalmente se sentou na cadeira em frente à minha cama, embora mantivesse o celular visível e pronto para interrupções urgentes. "Primeiro", comecei, abrindo a pasta que eu havia preparado para este momento, "eu quero que você entenda o que tem acontecido aqui. Não a versão que você escolheu acreditar, mas a realidade real de como tem sido minha vida nos últimos 6 meses. Eu entreguei a ele um documento impresso, uma linha do tempo detalhada da minha internação no Recanto Dourado, começando com o seu abandono no chão do banheiro e continuando através de cada instância de controle institucional, excesso médico e diminuição sistemática que eu havia experimentado desde a minha chegada. Ele examinou as páginas com a atenção impaciente de alguém procurando por razões para descartar o que estava lendo, mas eu observei sua expressão mudar à medida que o escopo e o detalhe da minha documentação se tornavam claros. "Mãe, parte disso. Quer dizer, você está fazendo parecer que eles estavam te maltratando deliberadamente, mas esses são protocolos de cuidado padrão para pessoas na sua situação." "Minha situação?" eu interrompi, minha voz aguda o suficiente para cortar suas racionalizações defensivas. "Vamos falar sobre a minha situação, Lucas. Vamos falar sobre como eu vim parar aqui." Eu entreguei a ele outro documento, uma linha do tempo médica que começou com a cirurgia do meu quadril e detalhou todos os aspectos da minha recuperação, incluindo as anotações do médico que indicavam claramente que eu estava pronta para viver de forma independente dentro de 3 semanas do procedimento. De acordo com meu médico, eu poderia ter voltado para casa com suporte mínimo após o primeiro mês, uma auxiliar de enfermagem domiciliar, talvez alguma ajuda com as compras e a limpeza até que eu estivesse totalmente móvel. Em vez disso, fui institucionalizada por 6 meses, porque era mais conveniente para você pagar outra pessoa para gerenciar sua mãe inconveniente do que arranjar cuidados familiares. "Isso não é... Mãe, nós discutimos isso. Você caiu, se machucou, você precisava de cuidados profissionais. Eu caí porque você me trancou naquele banheiro e foi embora enquanto eu estava pedindo ajuda", eu disse, minha voz carregada do peso de 6 meses de verdade suprimida. "Eu caí porque meu filho decidiu que a chamada de trabalho dele era mais importante do que a segurança da mãe. Eu caí porque você já havia tomado a decisão de que eu era um fardo que você não queria mais carregar." A cor sumiu do seu rosto à medida que a realidade do que eu estava dizendo penetrou sua narrativa cuidadosamente construída de tomada de decisão adulta responsável. "Eu nunca... Mãe, não foi isso que aconteceu. Você está confusa sobre... Eu não estou confusa sobre nada", eu interrompi, entregando a ele o documento final na minha pasta. "Esta é uma denúncia que apresentei à Secretaria de Saúde do Estado, detalhando as violações sistemáticas dos direitos do paciente que ocorrem nesta instituição. Ela também foi enviada para a sede corporativa da empresa que é proprietária do Recanto Dourado, para a Agência Reguladora de Planos de Saúde que investiga fraudes de faturamento e para a equipe de reportagem investigativa do jornal local." Ele encarou o documento como se estivesse escrito em uma língua estrangeira.
Sua mente aparentemente incapaz de processar que sua mãe complacente e gerenciável havia se tornado alguém capaz de tomar uma ação organizada contra o sistema que ele havia usado para se livrar dela. Você apresentou uma denúncia? Mãe, por que você faria... Quer dizer, se você estava tendo problemas, você deveria ter me dito. Eu tentei te dizer, Lucas. Por meses, tentei explicar o que estava acontecendo aqui. Como minha autonomia estava sendo sistematicamente tirada. Como eu estava sendo medicada para a conformidade e gerenciada como um problema, em vez de tratada como uma pessoa. Mas você não queria ouvir, porque reconhecer minhas preocupações teria significado reconhecer que a sua solução não estava funcionando. Eu me levantei da minha cadeira e, pela primeira vez na nossa conversa, eu estava olhando para ele de cima, literal e figurativamente, enquanto ele lutava para processar informações que não se encaixavam em suas suposições confortáveis sobre nosso relacionamento. A inspeção do estado que está acontecendo hoje foi desencadeada pela minha denúncia. Os fiscais encontraram inúmeras violações dos padrões de cuidado, irregularidades de faturamento e documentação de abusos dos direitos do paciente. O Recanto Dourado está enfrentando potencial perda de licenciamento. E toda família que pagou por cuidados aqui receberá notificação sobre a investigação. O que isso significa para... Quer dizer, o que acontece com você se eles perderem a licença? O que acontece comigo? Não preocupação com o meu bem-estar, não remorso pela situação que ele havia criado, mas ansiedade sobre como essa crise poderia afetar suas próprias circunstâncias. O que acontece comigo, Lucas, é que eu estarei saindo desta instituição e voltando para a vida independente, que é o que eu deveria ter feito meses atrás, se minha família tivesse se importado o suficiente para apoiar minha recuperação, em vez de me armazenar para a sua conveniência. Mas o custo... Mãe, não podemos pagar por cuidados particulares. E se você estiver morando sozinha de novo, eu não preciso de cuidados particulares. Eu nunca precisei de cuidados institucionais. O que eu precisava era de um filho que se lembrasse que eu passei 41 anos cuidando dele e que estivesse disposto a passar algumas semanas me ajudando a me recuperar de uma cirurgia. O celular na sua mão vibrou com uma chamada recebida, e eu o observei olhar para ele automaticamente antes de olhar de volta para mim, com algo que poderia ter sido o começo do reconhecimento. Eu tenho que atender isso, ele disse, começando a pegar o telefone. Não, eu disse firmemente, estendendo a mão e pegando o dispositivo da sua mão. Pela primeira vez nos últimos 6 meses, você vai sentar aqui e ouvir sua mãe sem distração. Ele me encarou em choque, como se eu tivesse feito mágica, em vez de simplesmente ter afirmado a dignidade humana básica. É isso que vai acontecer, continuei, minha voz carregada da autoridade de alguém que havia redescoberto seu poder e pretendia usá-lo. Você vai me ajudar a embalar meus pertences e vai me levar de volta para o meu apartamento. Você vai pedir desculpas, sinceramente, por me abandonar quando eu precisei de apoio. E você vai passar algum tempo pensando sobre que tipo de homem abandona a mulher que sacrificou tudo para criá-lo. Mãe, eu não posso simplesmente... Existem procedimentos para alta, e minha situação de trabalho... Sua situação de trabalho está prestes a se tornar muito mais complicada, eu disse calmamente. Porque quando o jornal local publicar a matéria sobre o Recanto Dourado, eles incluirão entrevistas com famílias que colocaram parentes aqui. E quando eles entrevistarem você, você terá que explicar por que institucionalizou uma mulher que não precisava de cuidados institucionais. As implicações o atingiram como golpes físicos. Sua reputação profissional, suas perspectivas de carreira, sua imagem de sucesso cuidadosamente cultivada, tudo isso poderia ser destruído pela revelação de que ele havia abandonado sua mãe por conveniência e depois mentido sobre as circunstâncias para justificar suas ações. Você não faria isso, ele disse, mas sua voz carecia de convicção. Eu faria, eu respondi, porque eu não sou mais sua mãe conveniente e gerenciável. Eu sou Eva, e eu terminei de facilitar as escolhas dos outros quando eles tornaram minha vida impossível. Pela primeira vez em meses, meu filho estava olhando para mim e vendo alguém que ele precisava levar a sério, alguém que não havia terminado ainda. 3 semanas depois, eu estava na cozinha do meu próprio apartamento, fazendo café na minha própria caneca, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas que eu podia abrir quando quisesse.
O peso familiar das minhas chaves de casa no meu bolso parecia um pequeno milagre. Uma coisa tão simples, a capacidade de trancar e destrancar a sua própria porta. Mas eu havia aprendido a não dar nenhuma liberdade como garantida. A transição de volta para a vida independente havia sido mais suave do que qualquer um esperava, incluindo eu mesma. Meu corpo se lembrava de como navegar pelo meu próprio espaço, como cozinhar refeições que eu realmente queria comer, como dormir em uma cama que pertencia a mim em vez de a uma instituição. Mais importante, minha mente se lembrava de como tomar decisões sem pedir permissão, como estruturar meus dias de acordo com minhas preferências, em vez do cronograma de outra pessoa. As consequências legais da investigação do Recanto Dourado se desenrolaram exatamente como eu havia previsto. A instituição perdeu sua licença estadual dentro de 2 semanas da inspeção, e a empresa-mãe corporativa enfrentou acusações federais de fraude por violações sistemáticas de faturamento em vários estados. Famílias que haviam pago preços premium por cuidados abaixo do padrão estavam entrando com processos. E o expose do jornal local havia se tornado uma série que outros media outlets pegaram em todo o país. Eu havia sido entrevistada 2 vezes. Uma vez pelos fiscais estaduais, uma vez pela jornalista que havia escrito a matéria principal. Em ambos os casos, apresentei minha documentação calmamente e minuciosamente, deixando os fatos falarem por si mesmos, sem editorializar ou buscar simpatia. A verdade era devastadora o suficiente sem embelezamento. Dona Eva representa algo que vemos com muita frequência. O fiscal do estado havia dito ao repórter: adultos competentes que são institucionalizados não porque precisam de cuidados intensivos, mas porque as famílias acham mais conveniente do que fornecer apoio apropriado durante desafios de saúde temporários. O nome de Lucas havia sido mencionado na matéria do jornal, não de forma proeminente, mas o suficiente para criar o constrangimento profissional sobre o qual eu o havia avisado. Sua firma de arquitetura havia pedido que ele tirasse uma licença, enquanto avaliavam se seus problemas de julgamento se estendiam às suas responsabilidades profissionais. O contrato municipal que ele vinha buscando foi para um concorrente. Mas a mudança mais significativa não foi nas consequências externas que ele enfrentou. Foi no relacionamento entre nós, que havia sido fundamentalmente alterado pelo seu reconhecimento de que ele havia subestimado a mulher que o havia criado. Ele vinha me visitar todo sábado agora, não por obrigação, mas por algo que parecia genuíno desejo de reconstruir o que ele havia quase destruído. As conversas eram diferentes, mais honestas, menos performáticas, conduzidas entre 2 adultos que finalmente haviam reconhecido algumas verdades difíceis sobre a dinâmica familiar deles. Eu fico pensando no que você disse. Ele me disse durante uma dessas visitas, sentado na minha mesa da cozinha com as mãos em volta de uma caneca de café que eu havia feito para ele 20 anos atrás. Sobre como eu havia mudado da pessoa que você me criou para ser. Olhei para este homem que era meu filho, mas havia se tornado um estranho. Depois, gradualmente, se transformado de volta em alguém que eu podia reconhecer e respeitar. As roupas caras ainda estavam lá, mas a arrogância que as acompanhava se foi, substituída por algo que parecia humildade. Você se tornou alguém que media o amor pela conveniência, eu disse gentilmente. Alguém que esqueceu que relacionamentos exigem manutenção e atenção, não apenas apoio financeiro. Eu pensei que estava sendo responsável, ele admitiu. Cuidando das suas necessidades, garantindo que você estivesse segura e cuidada. Eu disse a mim mesmo que o Recanto Dourado era melhor do que qualquer coisa que eu poderia fornecer em casa. Você disse a si mesmo isso porque era mais fácil do que admitir que você não queria ser incomodado pela dependência temporária da sua mãe. Eu respondi, mas sem a raiva que havia alimentado meu confronto com ele. Você encontrou uma maneira socialmente aceitável de me abandonar. E se convenceu de que era para o meu próprio bem. Ele estremeceu com a palavra abandonar, mas não discutiu minha avaliação. Como eu conserto isso? Ele perguntou. Como eu me torno o tipo de filho que você merecia ter? Era a pergunta certa, finalmente, e levou à quase destruição da sua vida para que ele a fizesse. Você começa entendendo que o amor não é algo que você pode delegar a profissionais, eu disse a ele. Você aprende que cuidar de membros da família durante tempos difíceis não é um fardo.
É um privilégio que cria laços fortes o suficiente para durar uma vida inteira. Sofia o havia deixado 2 semanas depois que a matéria do jornal foi publicada, levando seu círculo social compartilhado e a maioria de seus amigos em comum com ela. Ela aparentemente havia decidido que ser casada com alguém associado ao abuso de idosos era incompatível com o estilo de vida que ela havia idealizado para si mesma. Ela disse que eu a havia envergonhado, Lucas me disse, sua voz carregada do tom vazio de alguém que havia perdido algo que pensava ser permanente. Disse que não podia confiar no meu julgamento se eu era capaz de tratar minha própria mãe daquela maneira. Sofia estava certa sobre isso, eu disse, enchendo sua xícara de café. Mas talvez perdê-la não tenha sido totalmente ruim. Talvez isso lhe tenha dado a chance de descobrir quem você é quando não está atuando para pessoas que o valorizam pelo seu sucesso, em vez do seu caráter. Ele havia se mudado de volta para um apartamento menor, vendido o carro caro, iniciado terapia para abordar o que ele chamava de seu problema de prioridades. Dewey, o homem sentado na minha mesa da cozinha, parecia mais jovem de alguma forma, menos sobrecarregado pelo peso de manter uma imagem que nunca havia realmente se encaixado nele de qualquer maneira. Eu costumava pensar que sucesso significava nunca precisar de ajuda de ninguém, ele disse. Nunca ser dependente, nunca ser vulnerável, nunca admitir que eu não podia lidar com tudo sozinho. Isso não é sucesso, eu respondi. Isso é apenas isolamento disfarçado de independência. Margarida e Roberto e Eleonora e Jaime também fizeram a transição para fora do Recanto Dourado com o fechamento da instituição, e mantivemos nossas amizades para além do ambiente institucional que nos uniu. Nos encontrávamos para tomar café uma vez por semana, não como ex-pacientes, mas como pessoas que sobreviveram a algo difícil e emergiram mais fortes pela experiência. Você começou algo importante, Eleonora me disse durante uma dessas reuniões. Não apenas para nós, mas para todos que foram armazenados quando poderiam ter sido apoiados. Ela estava certa. A investigação do Recanto Dourado havia provocado um escrutínio mais amplo das instituições de cuidados a idosos em todo o estado, e novas regulamentações estavam sendo implementadas para proteger os direitos do paciente e prevenir o tipo de abuso sistemático que havíamos documentado. Mas a vitória mais importante era pessoal. Eu havia recuperado minha autonomia, minha dignidade e meu senso de mim mesma como alguém cujas opiniões importavam e cuja presença no mundo tinha valor além do que eu podia fornecer para outras pessoas. A mulher no espelho agora parecia alguém que havia sobrevivido a uma batalha e escolhido ser generosa com sua vitória. Havia novas linhas ao redor dos seus olhos, evidência de meses de tensão e luta, mas também havia algo pacífico em sua expressão. O contentamento que vem de saber que você lutou por si mesma quando mais importava. Em noites tranquilas, quando eu estava sentada na minha própria sala lendo livros que eu havia escolhido das minhas próprias prateleiras, às vezes eu pensava sobre a carta que eu quase havia escrito, o documento de rendição que teria libertado Lucas de qualquer obrigação de se importar com o meu bem-estar. Eu estava grata por tê-la rasgado, não porque eu precisava que ele me salvasse, mas porque eu precisava salvar a mim mesma. O telefone tocou em uma noite de terça-feira em junho, 6 meses depois que eu saí do Recanto Dourado, carregando meus pertences em caixas que Lucas havia carregado em seu carro, com a atenção cuidadosa de alguém manuseando carga preciosa. Mãe! Sua voz carregava excitação, em vez da obrigação devotada que havia caracterizado nossas conversas por tanto tempo. Eu consegui um novo emprego, firma menor, pessoas melhores, projetos que realmente importam. E a primeira coisa que eles disseram foi que valorizam funcionários que entendem a importância dos relacionamentos familiares. Isso é maravilhoso, eu disse, e quis dizer isso. Me conte sobre os projetos. Enquanto ele descrevia seu novo trabalho projetando moradias acessíveis para idosos que queriam envelhecer em suas comunidades, em vez de em instituições, eu ouvi algo na sua voz que estava faltando por anos. Paixão por um trabalho que servia às pessoas, em vez de apenas avançar sua carreira. Eu estive pensando, ele disse enquanto nossa conversa terminava. Talvez você gostaria de ver os projetos, me dar alguma opinião de alguém que entende o que os adultos mais velhos realmente precisam em seus espaços de convivência. Era uma coisa pequena. Pedir minha opinião profissional.
reconhecendo que minhas décadas de experiência em saúde poderiam ser valiosas no seu trabalho de arquitetura. Mas também era tudo. Reconhecimento de que eu ainda era alguém cujo conhecimento importava, cuja perspectiva tinha valor, cuja parceria ele queria, em vez de simplesmente tolerava. Eu gostaria muito, eu disse a ele. Depois que desligamos, sentei-me na minha cozinha enquanto a luz do fim de tarde desaparecia na escuridão, pensando sobre a jornada que me levou daquele chão de banheiro a este momento de satisfação tranquila. Eu havia aprendido que a traição pode ser superada, que a dignidade pode ser recuperada, que nunca é tarde demais para lembrar as pessoas do que você é capaz quando elas param de subestimar você. Mais importante, eu havia aprendido que o amor real, não é sobre facilitar as coisas para as pessoas que dão sua devoção como garantida. É sobre responsabilizá-las quando elas esquecem quem deveriam ser e acolhê-las de volta quando elas se lembram. Pensei em todas as mulheres da minha idade que estavam sentadas em ambientes institucionais esta noite, convencidas de que suas histórias haviam acabado, que suas vozes não importavam mais, que elas não tinham escolha a não ser aceitar qualquer diminuição que suas famílias achassem conveniente. Pensei em Margarida e Eleonora e Roberto e Jaime, que haviam descoberto que a idade não tinha que significar impotência, que ser temporariamente vulnerável não fazia de você permanentemente descartável. E pensei em Lucas, que havia aprendido da maneira mais difícil que alguns tipos de sucesso vêm com custos altos demais para pagar, e que os relacionamentos que você negligencia em busca de conquistas externas podem ser as únicas coisas que importam quando todo o resto desmorona. Amanhã, eu acordaria na minha própria cama, na minha própria casa, e decidiria por mim mesma como passar meu dia. Eu faria escolhas sobre o que comer, para onde ir, quem ver, liberdades simples que pareciam preciosas porque eu havia aprendido o que significava viver sem elas. Mas esta noite, eu estava simplesmente grata por ser Eva de novo. Não o fardo de alguém, não o problema de alguém, não a obrigação de alguém a ser gerenciada. Apenas uma mulher que havia lutado por si mesma e vencido, e que havia ensinado ao seu filho que o amor sem respeito não é realmente amor. Às vezes, as vitórias mais importantes são as silenciosas, as batalhas travadas por pessoas que o mundo descartou, os momentos em que alguém se recusa a desaparecer só porque os outros acham sua presença inconveniente. Às vezes, a justiça chega tarde, mas quando chega, vale a pena esperar. Parabéns! Digite 9 nos comentários para eu saber que você ficou comigo até o final. Obrigada por ouvir, e até a história de amanhã neste mesmo canal.